João Fonseca é quase um top 10. Bom, pelo menos esse é o UTR, é o que diz o Universal Tennis Rating do João, um ranking, né, que foi criado inicialmente para o tênis universitário norte-americano e hoje é um índice aí que é usado no mundo inteiro, principalmente para você classificar jovens tenistas, jovens promessas, tenistas que vão para as universidades nos Estados Unidos e também tenistas do mundo inteiro. Então a ideia, né, da UTR, desse ranking, é avaliar o nível de cada tenista de forma global. Então a gente vai explorar tudo no vídeo de hoje e vocês vão ver a posição que o João Fonseca está nesse ranking UTR, que é um ranking utilizado inclusive por treinadores, professores de tênis. Então é algo muito importante. Queria fazer um agradecimento especial a um inscrito nosso, o Denner Lisboa, que foi quem nos deu a ideia. A gente estudou os rankings aí, critérios e tudo mais. E vamos lá, vamos direto aí para o vídeo para saber o que temos a dizer sobre o João Fonseca aí e o UTR. Universal Tennis Rating foi desenvolvido para fornecer um único sistema universal para todos os jogadores de qualquer lugar do mundo, em todos os níveis de jogo de forma consistente, objetiva e confiável, identificando o verdadeiro nível de jogo de cada jogador. Então, a gente fez um vídeo aqui há alguns dias sobre um ranking real ou justo do João Fonseca, de acordo com alguns critérios que a gente utilizou em números da própria ATP, porcentagem de saque, ace, quebra, pontos de pressão. A gente fez um trabalho bastante minucioso para chegarmos no ranking 18, né? Segundo a nossa apuração, os nossos números aí, a gente baseou um ranking justo como 18, 18º para o João Fonseca. Eu vou deixar um cardzinho aqui, eu sempre erro onde é, aqui. Vou deixar um cardzinho sobre esse vídeo, quem quiser conhecer mais, né, sobre esse trabalho que a gente fez. É um vídeo muito bacana, o pessoal gostou bastante. Mas nas sugestões desse vídeo, inclusive nos comentários, o pessoal falou bastante: poxa, mas o ranking do João é complicado você definir porque ele jogou contra jogadores piores ranqueados que os caras de cima, então é complicado e tal. E hoje trazemos um ranking que considera, sim, o nível de cada jogador. É óbvio que é muito complexo o cálculo, mas a gente vai explicar aqui mais ou menos como funciona e mostrar qual é o ranking do João Fonseca segundo a UTR. E vamos lá para o próximo slide. O que é então o UTR Rating? É um número que fornece uma medição real e precisa do nível de cada atleta. Então, cada jogador ele tem uma nota entre 1 e 16,5. Então a nota máxima é 16,5, a nota mínima é 1. Após cada partida jogada, a UTR de cada tenista é atualizada. A atualização é a cada 24 horas. E após 5 partidas, eles consideram ali a partir da sexta que a nota ela é totalmente confiável, né? E conforme as partidas são jogadas e inseridas no sistema, a classificação UTR de um jogador aumentará ou diminuirá ao longo do tempo para refletir o seu nível de habilidade atual. Vamos lá, vai ficar mais claro para vocês ao longo dos slides aqui. Então, como que ele é calculado? Primeiro, UTR é momento. Acho que esse é o grande diferencial aí para tudo. O que isso significa? Que ele considera somente os últimos 30 jogos de cada tenista, dando um limite de últimos 12 meses. Então, se o tenista não fizer 30 jogos nos últimos 12 meses, não conta os 30, conta menos. Então isso é importante porque ele calcula ali o momento de cada jogador. E por isso que o João Fonseca está tão bem nesse ranking, porque o momento dele é espetacular. Para cada partida, o algoritmo calcula uma classificação e um peso de partida para cada jogador. Então antes do jogo começar, o algoritmo do UTR vai ver lá: esse jogo é válido por um grande slam, ele ou não é válido por um grande slam. Os tenistas vão se enfrentar, eles têm classificações próximas. Quem que tem o UTR maior, então é toda uma definição feita, porque isso vai ser considerado na hora de definir a nota final. Em cada partida, há um resultado esperado com base na diferença de classificação UTR entre os jogadores. Vai ficar claro para vocês. E a classificação aumenta ou diminui com base no desempenho do jogador em relação à expectativa. Então vamos supor que o João Fonseca tem o UTR 15. A nota dele é 15. Aí ele vai enfrentar um outro jogador, vamos supor que ele vai enfrentar o Mensik, que é 15 também, ou seja, os dois têm o mesmo UTR. Isso significa que a partida ela tem o mesmo peso para os dois. Então qual que é o resultado esperado? O resultado esperado seria um empate, né, na verdade. Então o resultado esperado é quem vencer vai subir na UTR, porque espera-se que seja um jogo equilibrado. E ele calcula pelo número de games, quem vai fazer mais ou menos games. Então, se o UTR é igual ou parecido, quem vencer o jogo tem a sua UTR aumentada e quem perder
tem o seu ranking UTR, o seu rating diminuído. Aí beleza. Agora vamos supor que o João Fonseca vai pegar um adversário com um UTR abaixo do dele. Vamos supor que ele vai pegar, sei lá, o número 150 do mundo, que não tá tão em boa fase quanto ele, e tem um UTR mais baixo que ele. O que o sistema espera? Espera que o João vença esse jogo e espera que ele vença com uma certa tranquilidade, porque o João tem um UTR muito maior. Então, se o João vencer esse jogo de forma complicada, se ele se embananar, ir pro terceiro set, tie break, não sei o quê, o sistema vai identificar o quê? Pô, era pra ele ter ganho mais fácil esse jogo. Ele ganhou muito apertado. Então a nota dele não vai subir, vai cair. Então esse é o grande diferencial do TR. Então, exemplo aí, ó. Se o cara tem o ranking o TR mais baixo que o João, e é esperado, vamos supor que o sistema espera uma vitória por um duplo 6-2. O João vai lá e mete duplo 6-1, ou seja, ele foi melhor do que o sistema estava esperando. Aí sim, a nota dele vai subir. E isso vale para o inverso também. Se ele tem ali uma nota pior que o seu adversário, e ele faz um jogo duro com o seu adversário, mesmo perdendo, a tendência é que o UTR dele aumente. Então, exemplo, ele pegou o D menor, que tem um TR, vamos supor que ele tivesse um UTR maior do que ele. Mesmo perdendo o jogo, se ele engrossou o jogo, se ele ganhou muitos games além do que o sistema esperava, ele vai ter a sua UTR maior. Deu para entender? Esse é o grande diferencial aí desse sistema. Então vamos seguir aqui. Peso da partida. Então são utilizados 4 critérios. Primeiro, o formato. Partidas mais longas tem mais peso. Então jogos de Grand Slam, por exemplo, é mais pesado ali para definir a UTR do jogador. Competitividade, como eu falei, quanto maior a diferença de UTR entre os jogadores, menor o peso da partida. Então, se o João pegar um cara com a UTR muito para cima ou muito para baixo da dele, o peso é menor. É claro que se ele pegar um UTR muito maior do que ele e vencer o jogo, é considerável. Agora, se ele perder, não altera muito o ranking dele. Então, a competitividade é levada em consideração. Confiabilidade. Então, uma partida jogada contra o oponente que joga com frequência tem uma UTR mais confiável e, portanto, mais peso, que é o que a gente chama de verificado. Então, esses tenistas aí da ATP, quase todos já têm mais de 5 partidas, 20 partidas, e aí consegue ter o selinho de verificação, é confiável, tem mais peso também. E, por último, a degradação do tempo. Conforme as partidas anteriores vão ficando mais antigas, menos peso é dado. Porque o TR considera momento. Então ele vai pegar aqueles jogos antigos lá de 52 semanas, ele vai caindo o peso disso aí. A gente tem aqui um exemplo de uma postagem da UTR Sports em 2022, dezembro de 2022, quando o Kyrgios estava super bem naquela época. Ele era na época, acho que ele era 24 do ranking, 22, 24 do ranking, e ele estava no top 10 da UTR Sports. Ele era o segundo. Por quê? O Kyrgios é aquele cara que não joga muitos torneios, mas que vinha numa boa fase. Os últimos 30 jogos ele tinha um bom rating, estava em segundo. Então esse é um exemplo aí clássico do momento. Esse é um cara que exemplifica bem isso. A gente tem alguns depoimentos de jogadores. O próprio Djokovic fala o seguinte: a classificação UTR é a melhor maneira de se comparar a todos os outros jogadores, independente da idade ou nível. Jim Courier, a UTR Sports fornece um padrão para todos os jogadores, quanto maior a rede, mais benéfica. E a Martina Navratilova, sua classificação são sem idade, sem gênero e sem fronteiras. A UTR Sports realmente democratizou o jogo de tênis. Por quê? Porque você não precisa necessariamente ser um profissional para ter a sua UTR. Para tenista amador, universitário, juvenil, então você pode ver os prospectos ali e tudo mais. E aí eu coloquei uma declaração do Kyrgios ali em dezembro de 22 mesmo, depois daquele post. E ele fala o seguinte, né? Ele faz uma crítica. Falou que o sistema de ranking atual ele é baseado muito mais na consistência do cara do que no nível, no quanto o cara joga. Né? Ou seja, é muito mais a forma física do que as habilidades. Foi isso que ele quis dizer na época. Obviamente foi um tweet aí muito controverso, vários treinadores, pessoas públicas criticaram, mas fica aí a reflexão do Kyrgios, né? Muita gente falou, poxa, mas o tênis é exatamente isso, é exatamente consistência, mas dá uma boa discussão também. A gente vai mostrar os rankings agora. Antes eu vou pedir a sua inscrição aqui no canal. Estamos chegando a 3.000 inscritos, pessoal, e 80% das pessoas que veem os nossos vídeos não estão inscritos, então olha aí o botão vermelho, inscreva-se no canal. É tudo que a gente pede. E também deixa o like, é muito importante pra gente o like no vídeo, que o YouTube vai entregar pra mais gente. Vai ver que é um vídeo bom. E vamos lá. UTR Rank, aqui é o top 10 da UTR. Pra vocês
verem a diferença. Então tem ali o Sinner, olha o Djokovic. Djokovic é o segundo. Alcaraz, Draper é o quarto, Fritz, Zverev, de Minaur, Humbert, Shelton e Tommy Paul. A gente já vai fazer o comparativo com o ranking da ATP. Top 20 aí entre o João. Lehečka, Rune, Berrettini, Fonseca, 14º lugar pro João. Medvedev, Shapovalov, Mahat, Fils, Korda e Musetti. E aí você vê a nota do lado. A nota do João é 15,78. O João, no ranking UTR, né, não sou eu que estou falando, nem o auge das quadras, é o UTR ranking que está dizendo que o João é o 14º melhor tenista no mundo do momento. E a gente fazendo o comparativo, você vê que o Sinner ainda é o líder, mas o Djokovic, por exemplo, que no ranking da ATP é o 5º, aqui é o 2º. O Draper, que no ranking da ATP é o 7º, na UTR é o 4º. O Humbert, olha lá, na UTR é o 8º no ranking. Então, isso aqui é muito para você analisar o momento. Então, você vê que esses jogadores aí, o top 10 da UTR, são jogadores que com certeza estão num bom momento da carreira. E aí, o João Fonseca, esses são os dados do próprio site. A gente vai deixar aqui na descrição, aliás, no primeiro link fixado, primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o site da UTR para quem quiser olhar, né? Foi de onde a gente tirou a base do nosso estudo. Quem quiser entender melhor, o site vai estar aí. E aí, segundo o próprio site, esse é a nota do João, 15,78. Ou seja, nas últimas 30 partidas, 25 vitórias e 5 derrotas, sequência de 12 vitórias, e a tendência nos últimos 3 meses, 15,73. E ali ele também dá um rating history, né, que é o aumento ali da nota, ou no caso do João aumentou, mas pode diminuir também ao longo do tempo. Então, realmente muito interessante. E eu quero colocar também, pessoal, aqui um gráfico que a gente viu que é muito legal desse site. Eu vou tirar essa apresentação e vou colocar aqui um gráfico que ele mostra. Vou sair também da tela rapidinho. Ele mostra esse gráfico, o resultado do cara ao longo contra todos os tenistas e o ranking dos tenistas. Então isso é muito interessante, é muito legal. Peraí, deixa eu só tirar aqui a minha borda. Pronto, ó. Então ele mostra ali, ó. A partir de 14 ali embaixo, vai de 14 a 16,25, de 0 a 100%. Então, a parte de cima da linha são as vitórias do João. E ele, obviamente, no site você vai conseguir ver ali certinho, passar o mouse por cima, ver quem ele enfrentou. Mas você vê que as derrotas dele foram para caras com UTR normalmente alto. São aqueles ali embaixo do lado direito. Tem o Draper ali, o Humbert, o de Minaur. Então, isso mostra também ali uma análise geral do tenista, do momento do tenista. Minha opinião sobre esse ranking, eu acho, né, nós aqui do Auge das Quadras, nós gostamos muito desse tipo de trabalho, de ranking e tal, de números, e eu acho que é válido, acho que tudo é válido, né, a gente precisa considerar sim, e é legal você ter um ranking que considera as últimas 52 semanas, né, e é atualizado semanalmente, e é legal um ranking onde você considera o momento de cada tenista. E isso nos prova que o João está num momento magnífico e que com certeza o ranking dele, que é 59 hoje, não reflete o momento tenístico, né, entre aspas aí, do João. Então é legal, é muito interessante. Queria mandar mais uma vez um abraço pro Denner aí. A gente fez esse trabalho aí, estudamos bastante, para mostrar mais ferramentas aí para vocês para avaliar o momento do João e de qualquer outro tenista que queiram avaliar. Beleza? Abraço para todo mundo. Vou pedir mais uma vez a inscrição no canal. Estamos crescendo bastante aqui e isso é graças a vocês. Respondemos todos os comentários e temos também nosso clube de membros. Se você quiser fazer parte do clube de membros, receber conteúdos exclusivos, ter um grupo ali de WhatsApp de discussão onde a gente manda conteúdo. Tudo isso por um valor simbólico aí, irrisório. Acho que não dá nem R$7 por mês. E aí você também ajuda o canal, ajuda no nosso crescimento aqui, certo? Grande abraço a todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.